Bora lá, pessoal. Página 116, aula 36, sequências. Agora a famosa PG, progressão geométrica. Vou fazer uma aula aqui diferente, tá? Vou trazer uma proposta diferente, comparando, mostrando o cálculo da progressão geométrica, né, a partir do seu termo geral, comparando com uma função exponencial, porque as situações problema hoje que nós acabamos encontrando nos vestibulares, no Enem, envolvem um conceito que ele está muito mais parecido com função, né, dentro do tema função, do que o tema sequência. Né? Então, assim, eu vou trazer esta proposta comparando os dois. Então, um exercício bem comum de se cair em exercícios de vestibular, questões de vestibular do Enem, ele fala de uma colônia de bactérias, né, que dobra a cada 10 minutos. E ele quer saber quantas bactérias terão nesta colônia depois de 1 hora e 20 minutos, certo? Tá lá, inicia com uma bactéria e dobra este número a cada 10 minutos. Vamos ver a resolução. Bom, depois de 10 minutos, nós teremos um período, certo? Então, o nosso 10 minutos é o nosso um período. Ela dobra. Então, dobrar é a razão, é a base. Então, o primeiro período, 2 elevado a 1, nós teremos duas bactérias. E assim por diante. Então, vejam, ó, não confundam. 20 minutos são dois períodos, certo? Período de 10 minutos. 20 minutos são dois períodos. Como dobra, a razão é 2, a base da potência é 2, dobrou, nós teremos 4, e assim por diante. Então, nós temos que transformar 1 hora em 20 minutos em períodos. Quantos períodos de 10 minutos cabem em 1 hora e 20 minutos? Ora, 1 hora 60 minutos com 20, 80 minutos, eu tenho 8 períodos dentro de 1 hora e 20 minutos. Ou seja, dobra, certo? O 2 é a base da potência, 2 elevado a 8, 256. Beleza, então respondi. Né? Então, nesta situação, problema, depois de 1 hora e 20 minutos, eu terei 256 bactérias. Então, de uma forma genérica, como é que eu poderia explicitar essa linguagem matemática? Né? Então, eu vou chamar de N o número de bactérias. Como ele trouxe na situação problema que ele vai dobrar, a razão é 2, é a base da nossa potência, e o x que representa o período é o expoente. Por isso que nós chamamos isso de uma função exponencial, porque nosso domínio, né, está no expoente, e o f de x ou n ou y é a função que depende do período, é a nossa variável dependente, certo? Nossa função, nossa variável dependente. Então, o número de bactérias depende de quantos períodos nós estamos estudando. Beleza? Beleza, a gente retomou o que é uma função. Então, uma função exponencial, então a função f está definida de reais, que implica em reais positivos, excluindo o zero, certo? Domínio contra domínio. Né? Então, ela está definida no conjunto dos reais. Tá, então como que é mesmo? Está definido no conjunto dos reais. O que isso significa? Significa que o domínio é o x, que é o x, que é o x. Ele pode assumir qualquer valor real. Só que o resultado, que é o f de x aqui, ó, que é o f de x, ele será encontrado dentro deste conjunto.
que são os reais positivos, excluindo o zero, certo? Então, aqui dentro deste conjunto, eu vou encontrar a imagem. Para todo x pertencente aos reais. Beleza, então beleza. Falando de função, nós temos o seguinte. Quando o a, que é a base da potência, for maior do que 1, é crescente. Quando for um número decimal entre 0 e 1, ela é decrescente. Está vendo que ele não utiliza número negativo, como a gente viu em PA? Já começa aí a diferença, né? Porque, olha aqui, não se utiliza base negativa, tá? Então, mesmo porque nós vamos ver no próximo conteúdo, por isso que eu também já trouxe isso aqui, para que a gente consiga se apropriar bem do conteúdo de logaritmo, a gente precisa entender que o logaritmo é a operação inversa do exponencial. E aí nós temos uma condição de existência do logaritmo que ele não pode ter base negativa, certo? Por isso aí também. Então, quando ele for decimal, ele é decrescente. Tem alguns exemplos aqui, tá vendo aqui, 1 sobre 5. Está em forma de fração, mas é uma fração própria. O número de cima é menor do que o de baixo. Vai dar um número decimal entre 0 e 1, então ela é decrescente. Está escrito em forma de número decimal. A gente está vendo que é menor do que 1, está entre 0 e 1, decrescente. E este número aqui, mesmo sendo um número irracional, a gente sabe que o valor aproximado dele é 1,73. Então, ele é crescente. Beleza? Vamos agora ver um exemplo de aplicação de progressão geométrica, tá? De progressão geométrica. Então ele diz aqui, tá? É um estudo já anterior, foi o exemplo que eu achei, mas não tem problema, a gente vai definir aí a progressão geométrica, né? Então ele traz a população aproximada do Brasil em 2004, que são 180 milhões de pessoas, e considera um crescimento populacional de 2% ao ano. Então, ele quer saber qual foi feita a estimativa, qual foi a projeção para a população brasileira em 2008, certo? 2004, 180 milhões, crescimento de 2% ao ano. Qual será a população em 2008? Vamos lá. Fazendo o cálculo ano a ano, né? O nosso 2004 é o primeiro termo, 180 milhões. 2005 é 180 milhões vezes 1,2, o 1 de 100%, porque é crescimento, é o 100%, é os 180 milhões, mais 0,2, que representa o 2%, certo? Então, junto, né, nós já temos 1,2 vezes 180, tal. Aí, assim, olha aqui, o crescimento de 2005 para 2006, a gente já não leva em consideração, óbvio, o 2004, então é em relação ao ano anterior. Então, reparem o que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu tenho um termo aqui que é constante, 1,02, que é o crescimento de 1,2%, bom, o crescimento de 2% ao ano. Então, eu estou fazendo o cálculo sempre em relação ao ano anterior, sempre em relação ao ano anterior, certo? Então, eu chego na resposta que em 2008, a projeção, né, do IBGE era para 194.837.788 pessoas. Então, observe, com exceção de 2004, a estimativa do número de brasileiros de um ano foi obtida multiplicando o número de brasileiros do ano anterior pela constante 1,02, certo? Em 2004, estimava-se que o país teria 194 mil brasileiros em 2008. Então, em 2004, eles já imaginavam que em 2008 nós teríamos esta população. E a sequência, olha, 180 milhões, 183.600. O resultado
é um exemplo de progressão geométrica. Por quê? Por quê? Porque se você dividir qualquer dois termos imediatamente consecutivos, dois termos imediatamente consecutivos, como o A2 dividido pelo A1, a gente vai chegar nesse termo constante, que é 1,02. Divide A2 por A1, A3 por A2, A4 por A3. Então a gente vê que nós temos uma progressão. Já falei da definição para vocês lá, o que significa progressão, o que significa aritmética. E então aqui nós temos uma progressão geométrica, porque a gente consegue ver que existe uma razão constante entre os termos. Beleza. Então, quais são os tipos de PG que a gente tem, que a gente estuda? Algumas é mais para saber que existe, tá? Algumas aqui é só definição para saber que existe. Então, nós temos a PG constante quando a razão for 1, certo? A razão é 1. Ou quando o primeiro termo é zero, porque a gente sabe que quando a base da potência é zero, o resultado sempre é zero, certo? Ou quando o expoente é 1, o resultado é ele mesmo. Então, nós temos constante nestes casos. O que se chama de estacionária é quando o primeiro termo é diferente de zero. Qualquer termo aí, vamos pegar 10, certo? 10. Então, a base é 10. Só que se a razão for zero, a gente sabe que zero é o elemento nulo da multiplicação. Então, a gente tem uma PG que se chama estacionária. Essa aqui é interessante. Essa aqui a gente encontra com ela e no início, quando a gente não tem muita prática, gera um pouco de dúvida sim, que é a oscilante. Então veja só, a oscilante, né? O primeiro termo tem que ser diferente de zero, ou seja, qualquer número com exceção do zero, e a razão menor do que zero. O que isso vai acontecer? Vocês vão ver que assim, dá um termo positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Por quê? Pela regra de sinal, porque a PG é construída por multiplicação, como vocês acabaram de ver. Então, quando você tem aqui uma razão negativa, né? Então, imagine aqui, ó, esse caso aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vamos imaginar que esse número fosse negativo, certo? Então, assim, ó, peguei o primeiro, multipliquei por um número negativo. O que aconteceu? Deu negativo. Aí negativo vezes negativo daria positivo. Positivo vezes negativo daria negativo. Negativo vezes negativo daria positivo. Por isso, certo? É aquele número que nós estamos multiplicando. Quando ele for negativo, nós vamos ter essa oscilante. Bem comum de aparecer, prestem atenção nela e notem que a razão será negativa. Bom, será crescente quando o primeiro termo for maior do que zero, certo? Positivo. E quando a razão for positiva também. Ou quando o primeiro termo for menor do que zero, só que a razão for um número daqueles, né? Entre 0 e 1 for um número decimal. E ela será decrescente, a gente já viu, né? Quando o primeiro termo for maior do que zero e a razão for aquele número decimal entre 0 e 1, tá? Isso aqui é muita informação, mas aí a gente vai consultar, a gente vai ver isso na prática e tal. Então é só ter um pouco de calma, tá? Bom, fórmula do termo geral da PG. Então a gente já conhece, né, o termo geral, o que significa o termo geral da PA, né? Então é qualquer termo dentro de uma progressão, só que agora geométrica, né, que a razão é constante. Então é uma fórmula que a gente pode encontrar qualquer termo para não ter que ficar fazendo a construção. Então, por exemplo, uma situação igual àquela que a gente viu no início da aula, se a projeção fosse para 2030, começando em 2004, quantas multiplicações eu teria que fazer sempre a partir do termo anterior? Então, assim, se eu for calcular sempre a partir do termo anterior e eu quero 2030, eu preciso saber 2029. Para saber 2029, eu preciso de 2028. Já entenderam que não é prático, que não dá, certo? Para fazer assim. Então, por isso que existe a fórmula do termo geral. Então, o termo geral é qualquer termo. Então, por exemplo, o A2,
será o A1 vezes a razão. Cadê o expoente? É 2 menos 1, que dá 1, certo? Notem, o A3 é o A1, a razão elevado a 2. Olha como fica prático de memorizar igual a gente memorizou a da PA, certo? O termo da PA. Lembra aqui, ó, esse aqui é o N, é o número do termo, é o termo geral. O expoente sempre será 1 a menos. 1, tira 1, igualzinho da PA, certo? Vamos relembrar, PA. Se eu quero saber o A10 na PA, o A10 na PA fica A10 é igual a 1 mais 9 vezes a razão, certo? Tirei 1, 9 vezes a razão. Aqui o A10 vai ficar A10 é igual a 1 vezes, porque é uma PG, a razão elevado a 9, tira 1, certo? Porque a operação é exponencial. É a mesma forma. Então, sempre o N daqui, você tira 1 na hora que você eleva. Detalhe, notem que esse N, que é este expoente, ele pertence ao conjunto dos números naturais positivos. Não sei por que está com um asterisco aqui, porque os naturais já são positivos. Poderia ser os inteiros, né? Desculpa. Os naturais é o asterisco excluindo o zero. Desculpa, deu uma viajada. Excluindo o zero, certo? Excluindo o zero. São os naturais, números naturais, excluindo o zero. Beleza, beleza, beleza. Então está aqui, olha aqui. Fórmula do termo geral. A n será igual, né, ao A1. Aqui o A0 está representando o primeiro termo. Vocês vão entender por quê, para depois não confundir, tá? A0 ou A1, só para não, né, tentar não diferenciar da PA. Mas A0 ou A1 é o primeiro termo, vezes a razão, elevado ao N menos 1, certo? Elevado ao N menos 1. Aqui faltou o N menos 1, igual aqui. É o N menos 1, tá? Então, mas e a razão? E o que? E a razão? A razão é sempre a divisão de dois termos imediatamente consecutivos. Na PA era a subtração, na PG é a divisão de dois termos imediatamente consecutivos, certo? Então, comparando as definições para vocês verem a semelhança. Comparando as definições, função de x é igual a base da potência, o x que é o domínio, certo? Na PG, nós temos o AN, que é o termo geral, que depende do primeiro termo, número de termos, é a razão elevada ao n menos 1, número de termos menos 1, que nós temos aqui, beleza? Aqui vai ficar mais fácil. Então, olha só, aqui, prestem atenção para não falar que o professor explicou algo que não está nos livros de matemática. Olha aqui que eu coloquei, ó. Aqui eu fui pretencioso. Eu coloquei função exponencial igual a PG. Deixei uma observação aqui e uma aqui, tá? A não ser pelo domínio. Então, assim, a gente não precisa também ficar o tempo inteiro fazendo a interpretação estricta da coisa, certo? Vocês não vão encontrar isso aqui. A função exponencial é igual a PG. Por quê? Porque tem uma mínima diferença, mas tem, tá? Então, assim, sabendo a mínima diferença, a gente pode, sim, resolver os exercícios levando isso em consideração. Por quê? A diferença que existe entre a função exponencial e a progressão geométrica está no domínio. Está no domínio. Porque uma função exponencial, a gente viu que o domínio é o conjunto dos números reais. É o conjunto dos números reais, que envolvem todos os números, obviamente vocês sabem disso. Só que quando a situação envolver progressão geométrica, o domínio não pode ser o dos reais. Tem que ser o dos números naturais, excluindo o zero. É isso,
Só que a própria situação, o problema, já leva a gente para o domínio correto para poder utilizar os números corretos. E olha aqui, ó, tirando isso, olha como fica igualzinho. E a gente acaba utilizando sempre mais, sempre muito mais a função do que a PG. A gente usa mais a função do que a PG. Por isso, né, esta aula dupla aqui. De novo, função exponencial. Né? Nós temos uma base, o domínio está no expoente, por isso que ela se chama exponencial. E a gente tem um b aqui que ele pode existir ou não ali, depende da função, certo? Não é o caso. Então, notem, a função se assemelha, é igual ao termo geral, certo? O b, ele se assemelha ao primeiro termo. A base da potência da função é a razão. E o expoente, x, o expoente, que é o domínio, é o número de termos que a gente quer, é o número do termo que a gente quer encontrar. Então, gente, fica exatamente igual. Vou fazer o mesmo exercício, a diferença é só o valor. Aqui eu estou usando 20 mil dólares e lá no outro 30 mil dólares. Mas o cálculo é parecido e um será feito com função, outro será feito com PG para vocês verem, tá? Um exercício bem comum. Então, o valor de um automóvel daqui a T anos é dado pela lei. Foi dada a lei. Valor do automóvel, função, primeiro termo, termo inicial, 20 mil, vezes 0,9, base, olha lá, decimal. Decimal é decrescente, claro, né? Porque o carro, a gente sabe, ele vai desvalorizar. Ele não vai, daqui a 4 anos, ele não vai custar mais do que quando ele foi tirado da concessionária, zero, certo? Decimal, tá vendo? Entre 0 e 1. T é o período, que é o domínio. Calcule o valor desse automóvel daqui a 4 anos. Fácil, né? Fácil, né? 20 mil, razão, T igual a 4. Deu o domínio, que é a função. Faz o cálculo da potência, multiplica, ele estará custando 13.122. Olha como desvalorizou. Decrescente. Olha, quando eu olhei aqui a base, decrescente. Beleza? Agora, digamos que o valor inicial deste automóvel fosse 30 mil dólares. Entretanto, agora nós vamos fazer a partir da fórmula do termo geral da PG, da progressão geométrica. Primeiro termo, certo? 30 mil, inicial, chamou de zero, certo? 30 mil. 27, 24.300, bibibi, bababá. Razão, onde que está acontecendo a razão aqui, ó? Divide 27 mil por 30 mil, dá 0,9. Divide 24.300 por 27, dá 0,9. Divide esse por esse, dá 0,29. Então, a gente está vendo que é uma progressão geométrica de razão 0,9 e que o primeiro termo é 30 mil. É o que eu preciso, certo? Preciso do primeiro termo, preciso da razão. Então, a fórmula do termo geral está aí. Eu quero saber daqui a 4 anos. Agora a resposta é diferente porque, lembra, é 30 mil, certo? 30 mil. A gente começou com 30 mil. Então, daqui a 4 anos, ele vai ficar 30 mil vezes 0,9 elevado a 4. Faz a conta, multiplica, vai dar 19.683. Ah, professor, você não falou que aqui o número do termo é menor do que esse? Então, lembra aqui, ó, aqui está como zero. Tá como zero. Então, por isso que acabou ficando o número de termos igual. Eu prefiro ainda fazer, tipo, assim, o A1 e aqui é N-1. Mas vai dar do mesmo jeito, certo? Então, notem que, chamando o primeiro termo de A0, o termo que eu quero encontrar fica igual ao expoente em cima da razão. Beleza? Olha lá, com a razão diferente de 1. E aí, para finalizar, a gente pode comparar até os gráficos, né? Mas uma função, a gente tem um gráfico que compara a PG também. Então, aqui é a primeira situação, o gráfico da primeira situação, a gente está vendo é decrescente. Olha lá, em 4 anos a resposta que deu, certo? E o gráfico da PG
exatamente igual. Exatamente igual. Agora eu vou deixar para vocês um desafio para vocês tentarem fazer este cálculo aí, seja pela lei de formação ou pelo termo geral, e melhor ainda se fosse pelos dois para praticar. É um tema importante, é um tema que a gente encontra muitas questões, como eu disse, no Enem vestibular, muitas questões, a gente precisa estar bem treinado em relação a isso, certo? Então, assim, deixa a preguiça um pouco de lado e tenta fazer comparando os dois cálculos, tá? Responde as questões, no final constrói o gráfico para ficar show, para ficar treinado. E aí, né, nós temos 3 exercícios na apostila só, exercícios bem simples, a gente vai resolver, se não der tempo a gente vai resolver na live, não tem problema nenhum. Beleza? É isso aí, vou ficando por aqui, valeu, até a próxima.